Bem-vindo ao meu canal, galera. Para quem não me conhece, me chamo Arthur. Estou trazendo esse vídeo aí para explicar para vocês um pouco sobre o que é o back-end e como ele funciona ali, como ele se comunica com o front-end. Então, vou só terminar o meu cappuccino aqui, ele ficando pronto, eu vou lá pro computador e mostro para vocês. Acompanhe aí, galera. Então, galera, como eu tinha dito no início do vídeo, vou tentar explicar de uma forma prática e com exemplo o que é back-end. Essa palavra aí que é tão temida aí pelos iniciantes de programação. Principalmente a galera que está chegando agora na faculdade, começa a escutar esse tanto de termo, né? Front, back, e acaba ficando realmente confuso. Mas, primeiramente, eu vou precisar dar uma pequena introdução sobre front-end para que a gente possa continuar. Quando eu vou explicar esse tipo de assunto, eu tento sempre utilizar aí exemplos com foto ou até mesmo diagrama, pois eu acho que ajuda a fixar o conteúdo. Então, dessa vez não vai ser diferente, né? Estou usando aqui o ScaleDraw, uma ferramenta aí que é paga, mas a gente consegue usar um pouco dela e usufruir um pouco dela de forma gratuita. Recomendo para vocês. Então, vamos lá. Iniciando pelo front-end, galera, resolvi aqui dar o exemplo do iFood, tá? Para a gente poder explicar como realmente funciona aí uma aplicação em si. Vamos supor que então, deixa eu escrever aqui, a gente vai usar o exemplo do iFood, a gente vai usar o aplicativo no caso. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Vamos supor que a gente está aqui na tela do iFood em si, a gente está aqui na tela inicial, e a gente começa a ver algumas informações, né? A gente vê aqui, primeiramente, um menu aqui com os restaurantes, top restaurantes, por exemplo. A gente vê aqui embaixo alguma lista de produtos, né? Então, começaria assim. Para arrastar para o lado, produto 1, produto 2. E vamos supor que aqui a gente tem também um botão de comprar, né? Finalizar compra, por exemplo. Então, beleza, galera. Tudo que você está vendo aqui, nessa parte visual em si, que você consegue interagir, que o usuário vai conseguir interagir, clicar, escrever texto, tomar alguma ação na tela em si, isso tudo é gerenciado pelo front-end, tá? Então, o front-end é realmente a parte ali visual da sua aplicação, que o usuário vai ter contato e que vai conseguir interagir. Então, a gente pode considerar que o aplicativo do iFood em si é um front-end. Então, agora vem a parte que realmente nos interessa, né, galera? Como que é feita essa comunicação em si, né? Isso tudo é feito através de requisições ao back-end. Mas você pode estar se perguntando, né, o que é o back-end em si? Falando assim de forma bem técnica, né, bem não explicativa, back-end é toda a parte de programação voltada aí para o funcionamento interno de um software, né, de uma aplicação em si. Em outras palavras, back-end é tudo aquilo que está por trás da interface de uma aplicação, seja seus sistemas, os bancos de dados, a parte de configuração de acesso, de segurança, envio e recebimento de informações, criação de pedidos, armazenamento e etc, né? Aí vai se estendendo. No nosso exemplo aqui, a gente pode considerar que o aplicativo do iFood, tá? Eles vão ter aqui um back-end. Obviamente que a forma como é feita isso numa empresa do tamanho do iFood é um pouco diferente, mas aqui para exemplificar o que é back-end em si e também dar um pouco de informações sobre o que é front-end, a gente pode considerar que a gente vai ter aqui um back-end e que quando a pessoa entrar no aplicativo do iFood em si, ela está carregando o aplicativo, esse aplicativo tem que exibir informações para o usuário, né? Então, essa lista aqui de top restaurantes, por exemplo, os produtos que estão disponíveis, isso tudo chega
ao aplicativo através do back-end. E como que funciona basicamente, né? A gente tem ali requisições HTTP, que são métodos de trafegar informações na internet em si. Então, quando a pessoa abre o aplicativo do iFood, ocorre uma aqui requisição HTTP, que vai ser mandada para o back-end, que é do tipo GET. A gente pode entrar a fundo depois sobre esses tipos de requisições HTTP, mas essa aqui, no caso, é do tipo GET, que ela está tentando buscar informações. Ela está falando assim, back-end, quais são os tops restaurantes aqui, quais produtos estão disponíveis para esse usuário que está localizado na cidade tal, por exemplo. Então, o back-end vai te retornar os dados para que o front-end possa realmente montar essa lista bonitinha aqui e exibir para o usuário. A gente tem alguns outros tipos também de métodos HTTP. Vamos supor aqui que a pessoa selecionou o produto 1 e ela falou, putz, eu realmente não quero mais o produto 1, eu quero comer hoje um macarrão e não quero comer um arroz. Ela vai falar assim, opa, eu realmente quero trocar o meu pedido, então ela vai selecionar aqui e vai mandar para o back-end aí uma informação, né? Não, uma informação do tipo PUT, que é de alteração, falando, eu quero trocar esse pedido por tal pedido, ou então eu quero trocar o endereço de entrega, a forma de pagamento. Então, esse método PUT, que é o responsável por alterar dados. GET para buscar, PUT para alterar. A gente também tem um outro método que a gente pode dar como exemplo aqui, que a pessoa já quer finalizar a compra em si. Ela falou, não, eu realmente estou satisfeito com o meu produto, eu quero comer isso, tu vai entregar isso, esse prazo de entrega aqui está tranquilo. Então ela vai clicar no botão de finalizar a compra. Só que na hora de finalizar a compra, ela está criando uma ordem de serviço. Ela está criando uma solicitação de entrega, vamos pôr assim, né? Por exemplo. Então ela vai mandar para o back-end. Opa, eu estou querendo realizar uma compra. Então ela está mandando algo do tipo post, que ela está criando algo, ela está criando um pedido. Então, get para buscar, post para alterar e post para criar um registro, criar uma solicitação, alguma coisa do tipo. E a gente tem um outro método também, esse aqui são os três, mas esse que eu vou explicar agora são os quatro principais, que geralmente aí os iniciantes conhecem. Vamos supor que tudo deu errado, ela falou, não, realmente não estou com dinheiro, eu ainda tenho aqui um tempo para poder excluir esse pedido, né, cancelar esse pedido. Então ela vai chamar aqui o back-end mandando para ele um método de delete. Delete, como o próprio nome diz, né, é realmente para deletar alguma coisa. Nesse caso, ela está deletando a ordem de serviço dela, está deletando o pedido em si. Então, geralmente, é esses quatro aqui que tem, né? Get, put, push, delete. E aqui por trás, o back-end, ele faz toda a regra de negócio. Ele vai realmente validar. Vamos supor que, pegando um exemplo do push, será que o cartão dessa pessoa realmente tem saldo para poder finalizar essa compra? Então, o back-end aqui vai chamar um outro serviço de pagamento, por exemplo, o Mercado Pago, e vai verificar esse cartão tem saldo. Eu posso realmente fazer essa compra e confiar que essa pessoa vai me pagar? Depois que o back-end receber essa informação, que ele retorna para o front, a compra foi realizada com sucesso. Aí sim o aplicativo vai estourar aquela notificação para o usuário, ó, sua compra foi realmente finalizada, sua entrega vai demorar tanto tempo ou alguma coisa do tipo. Então aqui no back-end, ele em si que é capaz de buscar todas as informações num banco de dados, ele que é responsável por verificar todas as regras, falar esse usuário tem acesso a isso, esse usuário não tem acesso a isso, esse usuário pode fazer tal coisa, não, esse restaurante já fechou, não pode mais ter pedido nele. Então todas essas regras em si fica aqui no back-end, que é por trás dos panos mesmo, basicamente o exemplo aí que todo mundo já deve ter visto na internet. Aqui fica todas as regras, fica toda a parte de busca e alteração e inserção de dados. E o front-end é responsável por realmente ali mostrar para o usuário o que está acontecendo, né, por baixo dos panos. É basicamente isso o back-end, galera. Eu vou mostrar também um exemplo aqui na prática, no VS Code. E o back-end pode ser construído de várias formas, né? Várias formas, várias linguagens. Mas aqui eu utilizo hoje, que eu trabalho, é com JavaScript, TypeScript. Utilizo o Node para programar. Então,
eu vou abrir aqui meu VS Code e vou mostrar para vocês como é que eu faço. E um exemplo bem simples aí de back-end, retornando alguns dados, simulando que a gente realmente está retornando algo para o iFood, beleza? Vamos lá. Antes que o pessoal me pergunte, galera, estou usando aqui o VS Code porque eu realmente gosto desse programa para a gente poder editar o código. O pessoal recomenda bastante ele para usar com JavaScript, TypeScript. Ele tem bastante plugins ali que facilita no seu dia a dia para a gente poder programar, autocomplete de código. É bem tranquilo a gente encontrar erros também no código com ele. Então eu recomendo. E para vocês poderem continuar com essa parte da aula, vai precisar instalar algumas coisas aí no computador de vocês. A gente precisa ter o Node instalado, a gente precisa ter o NPM, que é uma ferramenta ali que a gente usa para gerenciar biblioteca de terceiros. A gente vai precisar de um editor de código, no caso aqui é o VS Code. Então eu vou deixar linkado no vídeo aqui, um outro vídeo explicando como funciona toda essa parte de configuração de ambiente e o que vocês precisam baixar e como configurar para vocês poderem continuar com essa aula, beleza? Então não deixem de ver. Voltando aqui para o VS Code em si, eu criei uma pasta aqui com o nome de Aula 1 YouTube na minha área de trabalho em si, e é aqui que a gente vai realmente começar a configurar toda a estrutura ali do back-end, né? Então, como eu tinha dito, a gente vai precisar do NPM. NPM a gente usa essa ferramenta para a gente poder instalar bibliotecas e configurar a estrutura do projeto em si. Então, o primeiro comando aqui que a gente vai utilizar é o npm init-y. Esse init é só para a gente poder realmente inicializar o projeto. Ele vai gerar alguns arquivos ali padrão para a gente, que ele fala, ó, esse projeto tem tais bibliotecas, quando alguém for instalar ele tem que baixar tais bibliotecas, o comando para executar ele é isso e aquilo. Então, vou rodar esse comando aqui. Esse "-y", galera, é só para ignorar algumas perguntas que ele faz. Ele pergunta quem que é o autor, qual que é o nome desse projeto, qual que é a versão. Você colocando esse "-y", ele só vai ignorar tudo e criar o projeto de forma mais rápida. Aqui ele gerou esse arquivo package.json, que é o arquivo de configuração do nosso projeto, como eu tinha dito. A gente tem um arquivo aqui que é o principal, então ele pede para a gente criar um arquivo com esse nome. A gente tem os scripts que a gente vai usar para rodar a aplicação em si, então a gente pode vir aqui e adicionar mais scripts, caso seja necessário. No caso, eu vou deixar aqui como está padrão mesmo, como essa aula é inicial e é coisa bem simples, só para exemplificar como é o back-end. Então agora a gente pode partir realmente para a criação ali dos nossos arquivos, né? No caso, o único arquivo aqui que a gente vai criar, como diz aqui no próprio script, que o arquivo principal é esse index.js, eu vou realmente criar aqui nessa pasta um arquivo com o nome index.js. E aqui esse arquivo em si, que é o .js, significa que ele é um arquivo do JavaScript. Aí a gente começa a configurar o nosso projeto, né? Claro que a partir de um certo nível você começa a separar todas as configurações, deixando em arquivos diferentes, pastas diferentes, para deixar mais organizado o projeto. Mas inicialmente o que vocês precisam saber é realmente isso. Vou importar aqui uma biblioteca, Express, no caso, que ela se chama, que a gente usa ela para realmente poder disponibilizar ali o nosso servidor, o nosso back-end, para poder ser consumido por outras aplicações, né? Seja outros back-ends, seja o front-end, que é o nosso caso, a gente vai disponibilizar em si ele para a internet. Então, a gente começa importando ele aqui. Como a gente não tem essa biblioteca instalada ainda, galera, se a gente tentar rodar esse projeto, vai acontecer um erro. Então é importante que você pegue esse nome aqui e venha aqui e dê o comando npm-i, que é de install. Eu vou deixar abreviado mesmo. E coloque o nome dessa biblioteca para poder instalar. Guarda um pouco. Como é a primeira vez que a gente está baixando algo nesse projeto, vai demorar realmente um pouquinho, mas não precisem ficar preocupados não. Beleza. Deu aqui que foi baixado. Se a gente for olhar aqui, foi criada uma nova pasta. Essa pasta aqui é para armazenar todas as bibliotecas que a nossa aplicação está usando. Aí você pode pensar, nossa, eu só baixei o Express, por que tem tantas outras pastas assim? É porque essa biblioteca que a gente usa, ela é bem completa e ela usa outras bibliotecas também para poder completar ela. Então, acaba que são baixadas mais de uma biblioteca, né, em si. Beleza? A gente tendo esse Express aqui, a gente
pode setar uma variável aqui como server, por exemplo. A gente pode fazer express assim. Dessa forma a gente está chamando a função principal desse express para dentro dessa variável que a gente criou. Aí a gente pode começar a definir as rotas que a gente quer, né? No caso aqui eu vou definir uma rota de get, daqueles tipos que eu expliquei anteriormente. Ela vai ser acessado por uma barra, então quando a pessoa for digitar lá no navegador HTTP e colocar o site em si, só de colocar uma barra no final, ela vai conseguir acessar essa rota, vai ser meio que uma rota default, né? Aqui a gente recebe 2 parâmetros, tá? Depois eu vou aprofundar nessa biblioteca um pouco, explicar o que são esses parâmetros, como funciona isso tudo. Mas só para exemplificar, a gente recebe esses 2 parâmetros, que é o REQ e o RES, que é basicamente a requisição que a gente está recebendo, que é, opa, eu preciso disso e eu estou te enviando isso. E o RES é a resposta que a gente vai enviar para quem está nos solicitando essa informação. Aqui é uma função. Então, o que eu vou retornar aqui vai ser um res.json, vai ser um JSON, a gente manda dessa forma. E aqui eu vou colocar pedidos, por exemplo, como se tivesse retornando uma lista de pedidos, ou melhor, a gente vai retornar produtos. Aqui a gente pode fazer um array, e nesse array a gente vai ter um produto com o nome almoço grande, e o preço é R$10. E a gente vai ter um outro aqui que vai ser macarrão e o preço vai ser R$20, por exemplo. Beleza, a gente definiu agora uma rota que as nossas outras aplicações podem consumir. Então, todo mundo que falar, ó, eu quero realmente pegar quais são os produtos que estão à venda, eles vão acessar essa rota, vão falar, back-end, quais são os produtos que estão à venda? Vão bater nessa informação aqui e o back-end vai retornar essa informação para eles, que é o produto almoço grande, que é o preço de R$10, e o macarrão com preço de R$20. Agora, o que a gente precisa fazer é realmente só disponibilizar isso para a web, né? No caso, como a gente está fazendo tudo local, a gente não está configurando nenhum servidor nem nada, eu vou disponibilizar aqui para minha máquina mesmo, para a gente poder conseguir acessar isso pelo navegador. Então eu venho aqui e dou um server.listen, falando, ó, você vai ser listado nessa porta e quem acessar ela vai poder escutar tudo que você tem, né? Fazer requisições aonde você é chamado. O primeiro parâmetro, como eu já sei de cor, já mexo há bastante tempo aí com essa biblioteca, é a porta que você quer deixar sendo acessível em si. Eu vou deixar aqui como 3000, geralmente o pessoal usa ela. E aqui a gente pode chamar uma função só para falar que o servidor foi realmente, que deu tudo certo e que ele está funcionando, né? Então vou colocar um console.log aqui, vou colocar servidor rodando na porta 3000. Beleza. É basicamente isso que a gente precisa para a gente rodar para a gente fazer a nossa primeira API, simulando aí como se fosse a API do iFood, né? O comando que a gente usa para rodar, galera, a gente pode vir aqui como node. Tem outras formas de fazer isso também, mas como é inicial, eu vou usar dessa forma, não vou criar nenhum script lá naquele package.json. A gente pode fazer assim na mão mesmo. Node e o nome do arquivo que a gente quer rodar. Como a gente criou esse arquivo index.js, é só a gente vir aqui e rodar esse arquivo. Aqui, já deu, ó, servidor rodando na porta 3000. Agora, se a gente acessar o nosso Chrome, o Brave, no caso que é o meu navegador padrão aqui, a gente consegue ver esse retorno aqui sendo feito. Vou abrir aqui para vocês verem. Navegador, galera, o que vocês precisam fazer, né? Como a gente listou lá na porta 3000 nosso servidor, a gente pode aqui abrir uma outra aba. E como a gente está fazendo isso tudo de forma local, a forma da gente acessar esses dados é usando o HTTP, aí você coloca localhost, que significa que você está tentando acessar algo que está na sua máquina local, a porta que a gente definiu, se vocês se lembram, é a porta 3000, e a gente coloca o barra, que foi o nome da rota que a gente quis passar, né? O caminho da rota, no caso. A gente dando um enter aqui, a gente consegue ver que ele realmente nos retornou o que a gente pediu para retornar, né? Aí a gente tem aqui uma lista de produtos,
O produto 1 tem o nome almoço grande, o preço é R$10, e o produto 2 tem o nome macarrão, com o preço de R$20. Que basicamente supre essa lógica aqui, né? Vamos supor que o nosso aplicativo do iFood está solicitando aqui com o método GET para o nosso back-end, falando quais são os produtos que estão disponíveis aqui para essa região. O back-end vai retornar para o nosso aplicativo. É o produto 1, que é R$10, é o produto 2, que é R$20, e assim por diante. Então, essa é a forma que o back-end usa para poder se comunicar com o front-end. É interessante lembrar também, galera, que, obviamente, caso fosse realmente um exemplo aqui do iFood, por trás do back-end aqui, a gente teria um banco de dados para ele poder buscar essas informações e tudo mais. Como a gente fez ali tudo na mão, pode dar a entender que o iFood funciona assim. Mas não, o back-end realmente vai chamar um banco de dados, vai buscar essas informações de um local seguro para ele poder retornar para o front-end, né? Até mesmo porque um produto pode estar disponível em um horário, não pode estar disponível em outro horário. Então, tem que ser tratado todos esses dados para que não exiba nada de errado para o front-end e acabe gerando problemas, bugs e algumas coisas do tipo. Mas é basicamente isso, a ideia do back-end. É ele realmente tratar os dados e poder lidar com essas informações para poder fazer com que o front-end construa toda a interface ali para o usuário e que possa exibir esses dados para que o usuário tome alguma ação, alguma coisa do tipo. Se vocês gostaram do vídeo, galera, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, vai ajudar bastante, principalmente agora nesse início. Se vocês tiverem algum tipo de sugestão também, algum tema que vocês queiram que eu fale, é só vocês deixarem no comentário, entrar em contato comigo pelo LinkedIn, pelo Discord, vou deixar tudo na descrição, que a gente vai estar dando uma lida aí para poder atender ao pedido de vocês. Obrigado, galera, até mais.